Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário falando, no canal C de Cachorrão, e essa videoaula aqui especialmente para resolução de exercício do módulo 15, frente 121, para os alunos do terceiro ano IPV do Colégio POC São Francisco de Passos, lá em Minas Gerais. E nós vamos falar hoje sobre transmissão de movimento. Vamos comigo? Página 326. Vamos lá então. Número 1. O americano aí, falou o nome dele, modificou o modelo urbano da bicicleta para conseguir usá-la em trilhas. Assim, em 1950, nasceu a mountain bike. A mountain bike é um modelo que tem várias possibilidades de marcha, ou seja, várias combinações da coroa com a catraca. Isso é importante porque, dependendo da trilha, há muitas variações de altitude. Um ciclista que faz a sua trilha escolhe a coroa com diâmetro de 30 centímetros, certo? Então, o raio da coroa, que eu vou chamar de CO, é de 15, ok? E a catraca, que eu vou chamar de CA, vai ter um diâmetro de 10, portanto, um raio de 5. A roda tem 70 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio da roda, RR aqui, tem 35 centímetros. E o ciclista efetua 2 voltas por segundo com o pedal, ok? 2 voltas por segundo. Com os dados fornecidos e considerando π igual a 3, então pediu para a gente arredondar o π como sendo 3, podemos concluir que a velocidade da mountain bike em metros por segundo é aproximadamente igual a... Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Quando ele fala ali para você, que o ciclista efetua 2 voltas por segundo, voltas por unidade de tempo, isso é frequência. Frequência de quem? Da coroa. Então, a frequência da coroa vai ser de 2 Hz. Bom, eu preciso achar, portanto, a frequência da catraca. Por que eu preciso achar a frequência da catraca? Porque a roda ela está presa à catraca, ok? É um eixo solidário. Então, a frequência que a catraca faz, a frequência de giro da catraca é a mesma da frequência de giro da roda. Então, para a primeira ideia, o que eu vou ter? Que a velocidade da coroa é igual à velocidade na catraca. Então, raio da coroa, frequência da coroa é igual ao raio da catraca, frequência da catraca. Raio da coroa, 15, frequência da coroa, 2. Raio da catraca, 5, frequência da catraca que eu estou procurando. Então, a frequência dela vai ser de 6 Hz. Beleza? E aí, o que ele pediu mesmo? Ele pediu para a gente a velocidade. Então, vamos lá. A velocidade, o que vai ser? A velocidade da roda, beleza? Então, a velocidade da roda, 2πr da roda. Frequência. Frequência de quem? Da catraca, foi o que a gente falou. A catraca ela é solidária no eixo à roda. Então, vai ser o quê? 2π, o π é 3, o raio 35 centímetros e a frequência vai ser de 6. Efetuando os cálculos, né? E ele pediu também metro por segundo, né? Então vamos lá, vamos melhorar aqui, 0,35, ok? 0,35 metros. Essa nossa velocidade vai ser de 12,6 metros por segundo. Alternativa letra B. Olha só, detalhe, quer fazer mais rápido isso? Uma dica aqui, hein? O meu raio aqui é 15, a frequência é 2. Se eu diminuo o raio, o que acontece com a frequência? Aumenta. Então, se eu diminuir o raio 3 vezes, a minha frequência ela vai aumentar 3 vezes. Fica a dica aí, Deu 6 aqui, fechou? Uma ideia bastante importante para a rapidez do vestibular. Pessoal, questão número 2 da UFO, uma questão muito boa, hein? Segunda fase, o Unicamp gosta também desse tipo de questão na aula teórica, eu falei muito da FUVEST, da VUNESP e do Enem, a Unicamp adora isso aqui também. Então, vamos lá. Número 2. Admita que as dimensões das engrenagens do pneu de uma bicicleta sejam as indicadas a seguir. Eu já coloquei aqui pra gente. Letra A. Considerando-se os pontos X e Y, então, olha lá, o ponto X e o ponto Y, ok? Indicados na figura, qual deles terá menor velocidade linear? Explique sua resposta. Na sua figura, o ponto X, eu não sei se você vai conseguir ver ele aqui, o ponto X é esse aqui, tá, gente? Esse pontinho aqui, no meu caso não tem nada aqui escrito, só tem um pontinho, tudo bem? Esse é o ponto X. Nosso ponto Y está ali na roda, ok? O que a gente pode falar das velocidades desses caras? Essas velocidades são
o quê? Idênticas, ok? Por que essas velocidades vão acabar sendo idênticas? As velocidades escalares vão ser diferentes e as velocidades angulares idênticas, ok? Toma cuidado aí, ó. As angulares são iguais. Então, a velocidade angular da x igual a da y. Ele pergunta a velocidade escalar, certo? Velocidade linear aí, né? Estamos falando primeiro da angular. Por que elas são idênticas? Porque você tem o mesmo eixo, tudo bem? A roda está presa ali naquela engrenagem central. Então, a angular é diferente. Quem que vai ter agora pensando com relação às velocidades lineares ou escalares? A velocidade do y é maior que a velocidade do x. Porque o y está mais externo, o raio da y é muito maior. Tudo bem? O ponto y está na roda, certo? No pneu ali, tranquilo? Muito bem. Então, letra B. Agora, letra B interessante. Pedalando em uma bicicleta com as dimensões descritas, um ciclista foi instruído de que, para vencer uma corrida, deveria se manter a velocidade constante. Então, a velocidade da roda, ok? Tem que ser de, no caso, no ponto C, né? Vamos chamar aqui de C, que é a maior zona aí, né? A velocidade de C vai ter que ser aí 65 km por hora durante toda a prova. Qual o número de pedaladas por segundo, ou seja, a frequência que ele deve dar para manter a velocidade indicada? Como a gente falou ali que as velocidades angulares são idênticas, ômega-x igual a ômega-y. Ou seja, lembra, né, que V igual a ômega-r. Então, V do ponto B ali, né, vamos pensar no B, VB sobre RB igual a VC sobre RC. Tranquilo até aí? Só que tem um problema, né, gente? A gente vai achar essa velocidade em km por hora. Depois a gente vai ter que conversar para ver o que a gente vai fazer com isso. Velocidade do ponto B, que é que eu estou procurando. O raio da B ele falou que é 6. Velocidade da C é 65. O raio da C era 20. Se eu isolar aqui a frequência no ponto B, o pessoal que já fez a resposta, 19,5 km por hora. Bom, 19,5 km por hora. Eu preciso transformar isso aqui para metro por segundo depois. Então, essa velocidade é ali da engrenagemzinha menor, que como está atrelada ali onde tem o pedal, vai ser a mesma velocidade que o ciclista está fazendo. Então, se eu pegar essa velocidade aqui, então 19,5, vou dividir por 3,6, que eu preciso transformar isso para metro por segundo, é igual a 2π. O raio é da A, certo? O raio da A ali, que é 18 centímetros. Não posso utilizar em centímetros, lá em metro. Então, 0,18 vezes a frequência que nós estamos procurando. Na prova, gente, ele deve ter pedido para usar o π como 3,14, tá bom? Então, isolando aqui a situação, a gente vai ficar com uma frequência muito próxima de 4,8 Hz. Lembra que Hz é 1 sobre segundo, é o inverso do segundo. Então, isso aqui que ele vai pedalar praticamente 5, né, aproximadamente 5 pedaladas por segundo, certo? 5 pedaladas por segundo ele vai ter que dar para que ele consiga chegar na prova, né, efetuar a prova a 65 km por hora, beleza? Então, o primeiro passo que a gente deu foi falar que as velocidades angulares nesse ponto são iguais e automaticamente as escalares são diferentes. A de maior raio tem maior velocidade. E depois eu fui pensando em trabalhar com sistemas. Como a roda e a engrenagem traseira elas são solidárias, elas possuem a mesma velocidade angular que a gente comentou aqui. Então eu pude abrir e achar a velocidade ali da engrenagem central. Essa velocidade tem que ser a mesma da velocidade ali no pedal. Beleza? Porque no pedal que você tem a correia passando pela engrenagem e a gente consegue trabalhar aqui. O π usou com 3,14, na prova ele deve ter fornecido esse valor, beleza? Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou fazer o 4, certo? Do revisando, perdão, dos extras, não o 3, tá bom? O 3, se você quiser, o gabarito é letra D, eu posso comentar ele na aula ao vivo. Mas a questão número 4 dos extras, ela é muito importante. Eu vou fazer ela de 2 jeitos, tá bom? E você já vai pegar a ideia pra gente aí, ó.
A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado na figura a seguir. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. Beleza, rotações por minuto. E o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Então ele quer saber qual é a frequência de giro do ponteiro em RPM. Bom, vamos lá, gente. O motor está aqui. E aqui eu tenho a engrenagem A. Como o motor ele faz girar o eixo, e o eixo, a engrenagem A está grudada nele, então a engrenagem A gira por causa que o eixo gira. Automaticamente a frequência do motor é 18 e a frequência da engrenagem A também vai ser 18. Beleza? Olhando agora, a gente vai da engrenagem A para a engrenagem B, se você ver ela aí do lado. Como você tem engrenagens, as velocidades escalares são iguais. Então, se a velocidade da engrenagem A é igual à velocidade da engrenagem B, eu fico com o quê? Pensando naquela ideia que o raio ele é proporcional ao número de dentes, né? Então, o que eu vou pensar? Que a frequência da A vezes o número de dentes da A é igual à frequência da B, número de dentes da B. Frequência da A era 18, número de dentes da A foi dado aí pra gente, ó, 24, igual à frequência da B, e o número de dentes da B é 72. Portanto, a frequência da B vai ser de 6 RPM. Fechou. Bom, e aí? Aí, se você olhar no seu desenho, a engrenagem B, ela está aqui e a engrenagem C está aqui, num único eixo. Então, se a engrenagem B gira, ela leva o eixo junto. Automaticamente, a engrenagem C também tem o mesmo giro, ou seja, a engrenagem C vai ter a mesma frequência. Beleza? Então, matamos o problema com a engrenagem C. Agora, a C está atrelada com a engrenagem D, ok? A maior zona ali, pensando na ideia da mesma velocidade. Então, a velocidade da C é igual à velocidade da D. Então, a frequência da C, número de dentes dela, é igual à frequência da D vezes o seu número de dentes. Frequência da C era 6, número de dentes da C, 36, frequência da D é o que nós estamos procurando, e o número de dentes dela é 108. Automaticamente, fazendo a conta, a frequência da D é de 2 RPM. Muito bem, aí olha só o que você tem, vou tampar aqui. Eu tenho aqui o ponteiro nesse eixo, e a D está aqui no eixo também. Quando a D gira, faz o eixo girar, e o ponteiro então vai. Dessa maneira, a frequência da D acaba sendo a mesma da frequência do ponteiro, ok? Então a frequência do ponteiro é de 2 RPM e a gente fica com a alternativa letra B. Esse é o jeito clássico, sem erro, matemático, dá para fazer. Vamos fazer pensando? Olha só, pensando a gente faz em meio minuto. Vamos comigo. Tirando essa discussão de que você tem o mesmo eixo, certo? Então a frequência do motor é 18, a do A é 18. Se você vai da A para B, olha só, eu aumentei o número de dentes de 24 para 72, eu aumentei com o fator de 3. Automaticamente minha frequência ela diminui 3 vezes, então de 18 cai para 6. Frequência da B é igual a da C por causa do eixo. E aí, da C para D, olha lá, sai de 36 dentes para 108. Eu aumentei 3 vezes o número de dentes. Automaticamente a minha frequência ela cai 3 vezes também. Então fica 2 RPM. Fechou? Então bem interessante, bem importante esse assunto. Toma cuidado, faz essa ideia de dentes. Você resolve o problema, não precisa nem ficar pensando em matemática. Beleza, pessoal? Valeu então. A gente se encontra na nossa aula ao vivo. E qualquer dúvida, nós estamos juntos. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais!